Olá, bom dia, graça e paz. Números, capítulo 30, acerca dos votos. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai sabendo do voto e da abstinência a qual ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porquanto o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sobre os seus votos, ou dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e o seu marido, ouvindo, calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas, se o seu marido desaprovar no dia em que ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo que se obrigar lhe será válido. Porém, se fizer voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e o seu marido soube, se calou para com ela, e não lhe desaprovou, todos os votos dela serão válidos. E lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesma se obrigou. Porém, se o seu marido lhes anulou no dia em que soube, tudo quanto saiu dos lábios delas, quer dos seus votos, quer da abstinência a que a si mesmo se obrigou, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela, e tudo aquilo que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que eu soube. Porém, se lhes anular, depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São esses os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e a mulher, entre o pai e sua filha moça, se ela estiver em casa de seu pai. Olha que coisa interessante nós vemos aqui com relação aos votos. Amém? Os votos é uma promessa, um juramento, algo que sai da boca. O próprio Jesus disse que por nossas palavras nós seríamos justificados, mas por nossas palavras nós também seríamos condenados. Então, a palavra ela tem um peso muito grande. Você prometer algo ao Senhor ou a alguém e não cumprir, isso incute pecado, né? Isso influi em pecar e é muito importante nós atentarmos para isso. Amém? Para termos cuidado, né? Provérbios diz que, o livro de Provérbios afirma que a vida e a morte estão no poder da língua, e o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então, veja como é importante nós termos cuidado com aquilo que falamos. Por quê? Porque nós ficamos presos às palavras que saem da nossa boca. Agora, um outro fato interessante aqui é que Deus respeita os níveis de autoridade que existe entre o pai e a filha, entre o marido e a esposa, né? Entre a divorciada, que mora ainda na casa com o ex-marido. É interessante isso aqui, porque diz que se ela fizer voto e o seu pai ou seu marido souber e se calar, ela está obrigada a cumprir aqueles votos que fez. Porém, se o pai se opor ou o marido se opor, o Senhor a perdoará. Amém? Então é interessante isso aqui. Aqui são discutidas as condições sobre as quais
pode ser outorgada a desobrigação de um voto. Não há desobrigação para um homem, mesmo para um homem dependente dos cuidados do pai. Da mesma forma, uma mulher independente que nunca foi casada não se inclui. Essas omissões ressaltam a preocupação do capítulo, a relação entre as instituições familiares e as formas de adoração. Uma mulher pode ser libertada do seu voto de uma das seguintes maneiras. Primeiro, pelo pai, desde que ainda seja dependente. Está lá nos versículos 3 e 5. Amém? Pelo marido, na ocasião do seu casamento com ele, se ela fez um voto anterior ao casamento. Versículos 6 a 8. Ou pelo marido, se o voto foi feito durante o casamento. Versículos de 10 a 15. O pai ou o marido afirma o voto por inatividade, mas devem negar ativamente um voto como esse, e a negação deve acontecer imediatamente assim que ele o escutar. Versículo 14. As viúvas e mulheres divorciadas não podem ser libertadas dos votos que fizeram. Verso 9. A estrutura hierárquica familiar é evidente aqui. É importante observar que a mulher tem um relacionamento independente com Deus. Seu voto é condicionado pelo relacionamento paternal ou marital, mas não é determinado pelo mesmo. Amém? Então é importante nós entendermos que Deus respeita essa questão da hierarquia familiar. Amém? Então, cuidado quando você promete algo a Deus. Cuidado quando você promete algo a alguém. Você fica preso pelas palavras das suas bocas. Amém? Então aqui no versículo 1 diz: falou Moisés aos cabeças das tribos de Israel, dizendo. Cabeças das tribos é usado somente aqui em todo o Pentateuco. A estrutura autoritária da tribo e família é, portanto, introduzida no princípio dessa seção. Então, como Deus vai lidar com algo que reflete a autoridade, ele está falando com o cabeça das tribos, ou seja, aquele que detém a autoridade. E é muito importante. Já no verso 5 diz que o Senhor lhe perdoará. Significa que o Senhor perdoará a filha. O voto não é nulo e sem valor, mas é uma promessa não cumprida que é perdoada. Muito interessante. Quando não há perdão, mas a culpa incorrida ao marido, que vai acontecer isso também, né? Porque no verso 13, né, vai dizer: todo voto e juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, esse afligir a sua alma é uma expressão normalmente associada ao jejum. Então, geralmente, quando as pessoas faziam votos, eles faziam para se dedicar a algo. Era uma promessa que eles faziam a Deus, né, para se dedicar a algo, pensando que aquilo faria com que Deus, vamos dizer assim, o abençoasse por causa disso. E nós sabemos agora que a bênção de Deus ela vem mediante a fé e através da nossa aliança com Jesus Cristo. Então é muito importante nós não estarmos fazendo votos de tolo, amém? Então, isso é fundamental, isso é muito importante, amém? Então aqui no verso 15 diz: são estes os votos que o Senhor ordenou a Moisés, entre marido e sua mulher, entre o pai e sua filha moça, se ela estiver ainda em casa de seu pai. Então que nós possamos ter sabedoria, que nós possamos ter discernimento para com as palavras que saem da nossa boca, para com o relacionamento familiar, porque na família Deus ordena a bênção. E quando Deus edifica a casa, essa casa, ela cresce, ela prospera, ela é abençoada. E a edificação de Deus é quando os pares, né, as pessoas que estão envolvidas para com aquela palavra, eles cumprem, né, aquilo que prometeram e estão atentos aos princípios de Deus. Então é muito importante nós nos contentarmos. Números ressalta que o povo de Deus deve se contentar com a provisão de Deus. O descontentamento revela uma falta de fé em Deus. Ele sabe do que precisamos e atenderá essa necessidade no momento adequado. A fé está disposta a esperar por esse tempo e basear-se em sua provisão atual. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso e termos sabedoria
no momento que nós formos prometer algo a alguém e principalmente quando nós formos prometer algo a Deus. A gente pensa que ele não escuta, né? Mas ele escuta sim, viu? E nós ficamos presos por aquilo que sai da nossa boca. Tem algum voto que você fez e não cumpriu? Então seja sábio, amém? Busque cumprir esse voto e procure não estar mais fazendo promessas de tolo. É melhor você não prometer do que prometer e não cumprir. Amém? Então, leia a Bíblia, mergulhe no ensinamento da palavra de Deus, porque através das Escrituras nós vamos ter luz, entendimento e sabedoria. Faça votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.